audiência tão qualificada. É um prazer para mim estar aqui mais uma vez. A gente vai falar um pouquinho desse assunto que está tão em pauta, né, nesse Outubro Rosa. Oi, Lívia. Oi, tia. Tudo bem? Falar um pouco desse assunto que permeia a nossa vida, né, a vida das mulheres. Embora alguns homens também apresentem casos de câncer de mama, esse é um problema principalmente de nós mulheres, né? E a gente está aqui com uma convidada super especial para estar falando um pouquinho dessa experiência, ela que transformou a vida dela. Vamos ver se a Gabriela já entra. A Gabriela Antice, que ela é fundadora do Instituto Protea. Deixa eu ver se a Gabriela está entrando. Oi, Cris. Deixa eu ver se o Instituto já entrou. Cris, estou aguardando o Instituto entrar, tá bom? Ah, tá aqui, vou chamar você. Oi, Gabriela. Oi, Boa tudo bom? noite. Tudo Boa bom? noite. Tudo Boa bem, e noite. você? Tá tudo ótimo, obrigada. Que E prazer em você? falar com você. Obrigada de você ter aberto aí um espacinho na sua agenda para conversar com a gente. Eu que agradeço muito, claro. Um Tão prazer. importante, né, a gente falar desse assunto, principalmente eu tenho uma equipe basicamente feminina, tanto no Retrato Social quanto no Instituto Velho Amigo, então acho que é um assunto que permeia todos nós, né? Com certeza, com certeza. E trazer um pouco dessa consciência, um pouco da tua experiência, como você transformou a sua vida e a vida de muitas mulheres que, que estão numa situação mais vulnerável para poder receber o tratamento, né? Com certeza. Eu falo, eu só idealizei, no fundo. Eu acho que a gente está aqui hoje pelo trabalho de todo mundo envolvido no Instituto e principalmente pela generosidade dos doadores. Gabriela, eu falei seu nome correto? É Gabriela Antice, é assim que pronuncia? É Ah, assim. então tá bom. Gabriela, conta então Pode um me pouco. chamar de Gabi, meu apelido é Ah, Gabi. tá ótimo então, Gabi. Já me sinto íntima só de você ter aceitado esse convite. Já estou aqui, assim, honrando muito a tua história e todo o teu processo até aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como é que começou o Instituto. Você partiu de uma experiência própria, pessoal. Então, eu estudei um pouquinho sobre você, mas eu gostaria que você contasse para o pessoal que está ouvindo a gente como é que você se movimentou para ajudar tantas mulheres como você está fazendo hoje, que embora o Instituto Protea seja bem jovem, né? Eu acho que ele está ajudando muita gente já e eu gostaria de ouvir isso de você. Tá ótimo. Então, eu tenho 53 anos e eu tive 2 vezes câncer de mama nos últimos 5 anos. O câncer de mama até faz parte da minha história familiar. Eu tenho uma avó materna que teve, uma tia paterna que também teve, elas tiveram mais velhas. E minha irmã, que é conselheira também e fundadora comigo do Instituto, teve aos 34 anos, há 15 anos atrás. Então, por causa disso, eu era muito regrada com meus exames, fazia uma vez por ano, eu e minha outra irmã, nós três, né, que somos 3 irmãs, e ela, minha irmã, teve acesso ao tratamento há 15 anos atrás, tratou, ficou boa. E a gente era muito regrada. E aí, quando eu tinha 48, quer dizer, 5 anos atrás, fui fazer um exame de rotina e dessa vez fui eu. E aquilo foi um choque naquele momento, mas ela até estava comigo na consulta. O médico chamou ela, porque ele ia me dar uma notícia menos boa, né, digamos assim, chamou ela para me dar força. E eu enfrentei aquilo. O primeiro câncer foi um câncer agressivo, no sentido que ele tinha crescido em 1 ano bastante. Mas ele era Desculpa, você fazia o exame periódico? uma vez por ano. Você fazia periódico, mas você tinha o costume de fazer o toque ou não? Você nunca Você sentiu sabe que nada? eu fazia pouco toque, até eu me arrependo, assim, Eu tenho mas eu vergonha fazia de pouco. falar, eu esqueço. Agora, quando tá, a gente vê em todos os lugares, né, essa coisa dos toques, você fala, gente, até hoje eu postei um vídeo que fala muito desse machismo, né? Que até o mamilo da mulher, você coloca alguma foto sem sutiã, você é censurado. Então, tem um filme ótimo que coloca um homem, eles usam, então, os seios do homem para poder fazer essa propaganda, porque é tudo tão censurado, né? Desse machismo que a gente vive. Então, assim, eu sinto vergonha de falar. Eu também não me lembro o tempo inteiro. Então, eu quero muito que você divida a sua história
para a gente tomar essa consciência e trazer esse assunto, assim, tem que estar na nossa pauta, né? Exato. Então, eu fazia até pouco, mas, de novo, eu me arrependo, eu teria feito mais, e principalmente o autoexame é importantíssimo para mulheres jovens, porque a mamografia é recomendada acima de 40 anos. Sim. Né? E a mulher jovem tem que fazer o autoexame e uma vez ir no médico e fazer né, o médico examinar e fazer os exames também se precisar, né? Mas a porque você fazia o check-up anual, mas foi nesse tempo de 1 ano do check-up anual que a coisa apareceu, foi isso? Exatamente, foi em 1 ano. E aí, quando eu peguei, me tratei, tive acesso imediatamente, foi um tratamento pesado, perdi meu cabelo, fiz uma quimioterapia igual que tinha sido a minha irmã 11 anos antes. Nós fomos, eu tinha até o exemplo dela, então, enfim, consegui levar numa boa. E já uma gratidão gigante de querer fazer alguma coisa nessa primeira vez, mas não consegui botar nada de pé, não me veio exatamente naquele momento a ideia do Proteia, só me veio na segunda vez, mas eu já tinha uma vontade de fazer alguma coisa. Entre a primeira e segunda vez, eu realmente comecei a ler mais sobre a doença e comecei a ver a realidade do sistema de saúde. E as estatísticas são muito, muito tristes nessa doença, que é uma doença que, se você pegar precocemente, por isso a importância de estar com os exames em dia, e se você tratar, você vai ficar boa. Você tem 95%, 90% a 95% de chance de cura se você pegar cedo o suficiente. No meu caso, foi assim, apesar do meu câncer de estágio 3, né? O ideal é você pegar no estágio 1 ou 2, mas o meu já era 3, mas era localizado. Né? Desculpa, então, quantos estágios a gente fala na medicina? Tem 5 estágios. 4 e 5 é que é pior. Que é mais avançado, né? Então, enfim, essa primeira vez eu tratei e tal, e depois voltei a fazer meus exames de rotina. Quando você sai de um tratamento, você faz eles bem de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 meses e tal. E aí, 2 anos depois do meu primeiro diagnóstico, eu estava fazendo exame de 6 em 6 meses, e apareceu na mesma mama, que eu tinha, aliás, tirado, eu fiz dupla mastectomia na primeira vez. Mas, de novo, eu só agradeci, porque eu falei, meu Deus, graças a Deus, voltou, que volte na mama e não em outro lugar no corpo, né? Sim. Você sempre tem que tentar ver o copo meio cheio. Com certeza. E aí, só que dessa segunda vez, eu peguei micro. Pra você ter uma ideia, era 3 milímetros o meu segundo tumor. O primeiro era 3,5 centímetros, quase 4. E aí, eu de novo, acesso imediato, meus mesmos médicos falaram, olha, essa segunda vez, então vamos ser conservador, fazer tudo de novo, cirurgia e tal, quimioterapia. Fiz o tratamento completo. A única coisa é que, aliás, eu fiz radioterapia da segunda vez, que eu não tinha feito da primeira, porque não tinha precisado. E aí, quando eu cheguei em casa, da minha segunda cirurgia, que foi em outubro de 2017, eu recebi um telefonema de uma amiga para me dar solidariedade. Uma das coisas boas de passar por isso é que você recebe. Eu até falo para as mulheres, tem mulheres que não gostam de contar, eu falo, conte, porque... Isso que eu queria... Uma das minhas perguntas é essa. Você acha que quando você divide a dor, porque deve ser um baque, assim, receber uma notícia deve ser um super baque. É um baque, mas... Assim, eu digo, mudou, né? Porque essa doença é uma doença, eu digo, a minha história com o câncer de mama é uma história de final feliz. Então, assim, você se abrir para receber a solidariedade é uma maravilha. Assim, foi uma das coisas boas. Eu não lembro das coisas ruins de eu ter passado por esse desafio. Eu lembro das coisas boas. Sim, a gente fala que juntos somos mais fortes, né? E é exatamente isso. Assim, recentemente, o ano passado, a gente perdeu uma pessoa que era voluntária num bingo beneficente que eu fazia, num evento beneficente. E foi um choque, assim, Gabi, porque ninguém sabia, pouquíssimas pessoas souberam, quem soube fala. Você fala, puxa, né, o que leva a pessoa? Porque eu acho que quando você tem esse acolhimento, deve ser tão fundamental, assim. É maravilhoso, exato. Eu falo para todas as mulheres, não esconda, não esconda. E eu me lembro também que eu ia na primeira vez eu não queria usar peruca, porque eu também não sou vaidosa a ponto de querer peruca, me incomodava, então usava um lenço. E eu me lembro, eu ia no shopping e de vez em quando vinha uma mulher que nem me conhecia para dizer, olha, eu também passei por isso, você vai ver, você vai... E hoje em dia, que lindo! Quando eu vou no shopping, encontro alguém que eu faço a mesma coisa. Eu falo, olha, eu passei por isso, você vai ver, você vai...
enfrenta que vai dar tudo certo, entendeu? Isso deve dar uma força danada, né? Porque quem de nós não tem alguém, não conhece alguém muito próximo que, Exato. né, que está passando por isso? Eu Todo já mundo até conhece. vi uma pessoa aqui, não vou falar o nome, mas ela sabe com quem eu estou falando. Meu carinho para você. É... Então, assim, Enfim, então, eu fiz uma live outro dia com o Eduardo do Lira, e ele sempre fala isso que eu gosto até de repetir. Ele fala que a gente está, né, por conta dessa história da pandemia, está todo mundo na mesma tempestade, mas em barcos completamente diferentes. Então, eu não posso comparar a minha situação com a situação, por exemplo, das mulheres que você atende. Mas você acha que, de uma certa forma, por sermos todas mulheres que tem essa coisa que a notícia, independente da classe social, ela vem com um baque tremendo. E como é que o Instituto atua nesse primeiro contato? Vocês têm psicólogas? Como é que é o primeiro approach, assim, da notícia para o tratamento? exato. Então, só para explicar como que o Instituto atua, então, assim, as mulheres que estão no SUS, elas vão primeiro para as UBS. A nossa primeira parceria é com o Hospital Santa Marcelina. Uhum. Eu falo primeiro porque eu digo, se Deus quiser, um dia a gente vai ter recursos suficientes para ter muitas mais parcerias ao Brasil Assim afora. seja. A gente começou em São Paulo, porque é o estado que tem maior número de casos, né? São 40% dos casos de câncer de mama esperado em São Paulo. E a Zona Leste, onde está o Hospital Santa Marcelina, é a zona mais carente do estado. Enfim, então, como funciona? As mulheres, elas vão para a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, são 63 UBS que alimentam o Hospital Santa Marcelina de pacientes. Elas vão no hospital, na UBS, fazem a sua primeira consulta, seja uma consulta de rotina, ou seja uma consulta porque elas próprias sentiram um caroço, alguma coisa assim. Aí, com aquela primeira consulta, se existe uma suspeita de câncer de mama, elas são encaminhadas para o Hospital Santa Marcelina. Quando elas chegam no Hospital Santa Marcelina, elas fazem a consulta com a equipe de mastologia e ali já é o Proteia atuando no câncer de mama no Hospital Santa Marcelina, no nosso projeto que a gente desenhou a 4 mãos há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. E aí, se essa suspeita é confirmada por aquela consulta que a gente chama consulta triagem diagnóstica, elas fazem imediatamente os exames. Elas normalmente vêm ou apenas com a suspeita ou com uma suspeita e a primeira mamografia. E aí, se essa suspeita é confirmada, elas fazem outros exames, seja uma outra mamografia ou um ultrassom ou uma biópsia, o que for, para definir de fato, confirmar que tipo de câncer é aquilo, se de fato a suspeita é confirmada pelos exames, que chama de linha de cuidado. E, aliás, uma das coisas que a gente realmente melhorou muito é que quando a gente começou a conversar com eles, as mulheres, quando elas tinham essa primeira consulta diagnóstica, elas esperavam 45 dias para voltar para fazer esses exames. Hoje elas fazem no mesmo dia. No mesmo dia. Graças ao Proteia. Graças ao Proteia. Então, elas chegam lá, se a suspeita, elas fazem o mesmo dia os exames. E aí, se é confirmado que elas estão com câncer de mama, vai começar o tratamento, né? E aí a gente tem, quer dizer, o que o Proteia faz? Então, a primeira coisa é que nós aumentamos o número de consultas triagem diagnóstica, porque para tratar mais mulheres, a gente tem que receber mais mulheres das UBSs, né? Segundo, a gente, como eu falei, passamos a fazer os exames da linha de cuidado quando a suspeita é confirmada no mesmo dia. Terceiro, a gente diminuiu o tempo de espera de cirurgia, porque quando a gente chegou lá, eles usavam o centro cirúrgico para fazer um exame de biópsias, chama-se mamotomia, que é o nome oficial da biópsia, para nódulos não palpáveis. E eles estavam usando cirúrgico, dava uma anestesia geral na mulher, porque quando é um nódulo não palpável, é difícil de achar, mais difícil. E eles não têm o equipamento para fazer a biópsia como nós conhecemos em laboratório que a gente faz, que você é uma mesa estereotáxica, que você deita e tudo com anestesia local. Aí a gente falou, não, vamos tirar esse exame de Santa Marcelina. A gente fez uma parceria com um laboratório chamado Nova Diagnóstico, e a gente manda as pacientes para lá e elas fazem esses exames lá. Com isso, liberou o centro cirúrgico e a gente diminuiu a espera de cirurgia de 75 para menos de 30 dias hoje. Então, assim, se ela é confirmada e ela tem que operar, porque aí vai depender do tratamento. Tem mulheres que operam primeiro, depois fazem a químio, outras que fazem a químio e operam depois, né?
Então, a gente já reduziu muito. E, por último, a gente aumentou o número de mulheres tratadas. Então, quando a gente chegou lá, o Santa Marcelina aceitava dessas 63 UBSs 20 novos casos de câncer de mama por mês. E eles queriam, inclusive, diminuir para 16, porque o SUS simplesmente não aumenta o quanto o SUS repassa por mulher por tratamento há 11 anos. Então, assim, era um rombo que fica inviável. Agora, Gabi, fizeram uma pergunta aqui que passou rápido e não consegui ver o nome da pessoa, até peço desculpas. Mas uma pessoa perguntou que tem um exame, que eu não consegui pegar o nome, que você detecta se você vai precisar ir para a quimioterapia, que é muito mais agressiva, acredito eu, do que a radioterapia, e que é caríssimo e super inacessível. Como é que a gente não consegue mudar isso? Por que isso acontece? E já faz uma nota de corte, né? Quer dizer, as pessoas, as mulheres que estão mais vulneráveis socialmente falando, já saem perdendo um pouco, porque se é um exame tão fundamental, que, desculpa, realmente eu perdi o nome do exame, mas como é que a gente pode trazer isso para uma... Oncotype. Olha, obrigada, Rô, é isso mesmo. Obrigada, Rosana. É Oncotype. É um exame caríssimo mesmo. Eu, no meu caso, eu não me lembro, eu não fiz, porque eu não precisei fazer, era claro. Na verdade, esse exame é quando existe uma dúvida se deve fazer ou não a quimioterapia. Quer dizer, muitas mulheres devem ir direto para a quimioterapia sem poder ter a chance de fazer esse exame, é isso? Exato, e o SUS não paga esse exame. E normalmente é um exame que é feito para cânceres que são detectados cedo, porque quando está avançado já fica muito claro. Você tem que fazer a quimioterapia, sim. Estão falando aqui, R$15 mil o preço de um exame para você ter certeza se é um câncer mais agressivo e que precisa da quimio ou não, né? Exato. E aí, enfim, então, aí o nosso objetivo principal é aumentar, dar a chance de vida para as mulheres que são diagnosticadas, aumentar o número de tratados, e a gente aumentou, desde que a gente entrou lá no Santa Marcelina, em 25% o número. Hoje em dia são 25 novos casos que o hospital recebe por mês e que trata essas mulheres. A gente ajuda isso, financia esse tratamento ao longo de 11 meses. Mas a realidade dessa doença no Brasil é muito triste, porque no SUS, a gente pensa só para dar um dado, no SUS, as mulheres que pegam o câncer de mama em estágio avançado, quer dizer, 4, 5, é quase 40%. Nossa. No setor privado, 17%. Né? Você olha a diferença, né? Sim. Então, se a gente pensar que hoje, no Brasil, 1 em 4 mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama não estão sobrevivendo em 5 anos, não tem sobrevida nem de 5 anos. Quer dizer, é por isso que a gente fundou o Instituto Proteia, porque assim, não pode se aceitar um problema desse. Numa doença que, se você pega e trata, você tem 90% a 95% de cura. No Brasil, a gente está hoje com 75% ou menos de cura. Quer dizer, 25%. É inaceitável, né, Gabi? É inaceitável, entendeu? Então, é inaceitável. E a razão são 2 coisas. É o diagnóstico tardio e a espera pelo tratamento. Então, eu falei, quando eu cheguei em casa da minha segunda cirurgia, essa minha amiga me ligou para dar solidariedade, contou, falou, Gabi, como você está? Eu falei, tô ótimo, graças a Deus. Ela falou, isso é incrível, mas você tem razão de estar ótimo, porque a minha funcionária de 40 anos acabou de ser diagnosticada e vai ter que esperar 6 meses para tratar. Meu Deus. Ela falou isso, eu falei, gente, não é possível. Aí veio... Preciso fazer alguma coisa, né? Exato. E eu tive a ideia naquele telefonema, uma coisa, tenho certeza que veio lá de cima para poder isso acontecer. E realmente, você vê, que eu falo, o problema é enorme, mas a gente tem... Eu falei, se a gente salvar uma vida, já valeu a pena. E o ano passado, no nosso primeiro ano inteiro, né, de atuação, a gente impactou mais de 1.400 mulheres entre consultas, exames, tratamentos, biópsia. Então, assim, a gente está ainda desse tamaninho do que precisa ser feito, mas a gente tem que começar, né? A gente tem que começar de alguma maneira. Eu acho que o medo paralisa, e qualquer coisa que a gente possa fazer, essa tua iniciativa é brilhante, né? Se a gente pensar que a gente está realmente salvando
pelo menos uma vida. E para a gente que está aqui te ouvindo, como é que a gente pode ajudar? Tanto pessoa física ou empresa, como é que a gente faz para poder, enfim, ajudar o Instituto? O que vocês estão precisando hoje? E também, assim, uma outra pergunta que eu tenho para te fazer é, em tempos de pandemia, os exames pararam, como é que está essa situação hoje no Brasil? Quer dizer, Exato, Brasil, a gente fala de São Paulo, né? Não sei nem como é que está lá. exato. Esse panorama geral que você possa dar para a Então, se a gente. gente olhar, até hoje saiu um artigo da Crise meu do Valor. Ela me mandou, mas ela me mandou assim, literalmente nos 45 do segundo tempo, eu não consegui ler, mas eu vou ler Tá bem depois. legal, tá bem legal. Foi Vou uma ler. jornalista que nos procurou e a gente falou. E a gente deu alguns dados ali, mas e tem o que eu falei, eu acho, infelizmente, a gente vai ver uma epidemia de câncer pós-Covid, não é só mama. Porque as pessoas, não é que os hospitais fecharam as portas, as pessoas ficaram com medo de ir e pararam de fazer os exames. E o câncer não espera. Então, se alguém tinha que pegar um câncer em março, ela vai pegar 10 meses depois, né? Verdade. Então assim, se a gente olhar no próprio Hospital Santa Marcelina, a gente estava vamos pegar, a gente mede tudo, né? A gente mede tudo porque eu acho que ONG tem que prestar conta, tem que medir tudo. Em janeiro e fevereiro, a gente estava impactando, na média, 127 mulheres por mês. Esse número caiu para 76 em março. Ou seja, uma queda de 40%. Não porque o Santa Marcelina fechou, não fechou, mas as mulheres pararam de ir no postinho de saúde, que parou de mandar a mulher para consulta de triagem diagnóstica. Hoje a gente está em 90, quer dizer, a gente recuperou de 76 para 90, mas a gente ainda está 30% abaixo dos 127. Né? Então, enfim, é uma coisa que, assim, as estimativas dos especialistas dizem que vai ter um aumento entre 30% e 60% de incidência de câncer pós-Covid. Então, assim, Outubro Rosa é um mês que, pelo menos, conscientiza, né, as mulheres a irem fazer seus exames, a fazerem um autoexame, a irem, para a gente tentar reverter isso, mas a situação vai ser complicada, infelizmente. Isso é realmente, campanhas como essa são realmente significativas, né? Porque eu te falo, eu saio de casa e olho e falo, mais uma vez eu saio do banho, eu também faço um acompanhamento, check-up anual, eu vou fazer 48 anos amanhã, depois de amanhã, dia 28. Parabéns. Então, há algum tempo já faço check-up anual, já faço tomografia, mas eu saio de casa, quando eu vejo as campanhas, né, os avisos, eu falo, esqueci de novo do autoexame. Quer dizer, isso porque... Né? Então, acho que é fundamental esse tipo de campanha. Assim, eu acho que vocês têm uma noção se tem, durante esse mês de outubro, quando todo mundo está falando de outubro rosa, se tem um aumento nesse número de atendimentos e diagnósticos? Você falou que esse número aumentou, mas foi de março para cá ou foi especificamente em outubro? Não, começou a aumentar gradualmente. A gente ainda não tem os números de outubro medido, mas eu imagino que vai ter sim um aumento. E um aumento que eu digo do pelo menos os exames e tal. Mas o problema é o que você perdeu, você não recupera. Né? Então, a gente vai ter um aumento de incidência de qualquer maneira e a gente espera estabilizar, ou seja, que voltem os exames a serem feitos para não ter, esse aumento de incidência não continuar a acontecer. Né? E aí, voltando à tua pergunta de como que, né, que pode ajudar. A gente, então, quando tive a ideia, né, do Instituto Protea, eu também tive a ideia de que a gente tinha que ter uma coisa sustentável. Então, assim, não adianta uma pessoa doar hoje R$100 e não doar mais nada, ou uma empresa doar hoje R$100 e não doar mais nada. Por quê? Porque todo mês a gente tem mulheres para receber no hospital e o tratamento dura, em média, 11 meses no Hospital Santa Marcelina, né? Então, a visão foi o quê? A ONG que mais arrecada no Brasil, talvez você não saiba, é o Médicos Sem Fronteira. Mas muito mais do que qualquer outra. Mas muito eu ia chutar uma de animais, que outro dia eu li. De animais, eu falei, gente, tá tudo certo, eu amo bicho, mas ok, não vou fazer muito comentário. Sem Fronteira é disparada a ONG que mais arrecada. A gente também estuda, mede tudo e tal. O último número oficial que eles publicam tudo, é uma ONG muito transparente, uma ONG séria. Eles arrecadaram no Brasil 187 milhões de reais, foi em 2017,
e eles gastaram 26 milhões em marketing, porque eles fazem aquelas propagandas. Uau. E as pessoas sensibilizam. E eles dão, as pessoas dão pouco que pode dar por mês. Na média, são quase 500 mil brasileiros que dão, na média, menos de R$ 30 por mês. Tá? Nossa, que bela campanha, hein? Parabéns para eles. É incrível, é fantástico. Incrível, Eles fazem um trabalho seríssimo, mas eles fazem tudo na África. No Brasil, não fazem nada. Bem, a ONG é para ser isso. Folhas. Por que isso? Porque as pesquisas dizem que o maior doador pessoa física é a mulher, e que a causa número 1 que a mulher doa é a saúde, né? Então, é uma das razões que o Médicos Sem Fronteira é tão bem sucedido em doação pessoa física. Então, quando a gente pensou, vamos ser o Médicos Sem Fronteiras, o nosso sonho grande é ser os Médicos Sem Fronteiras do câncer de mama. E a gente está indo devagarzinho, estamos indo. Buscando parcerias, né? Outro dia vi o Proença fazendo um vídeo lindo, falando que ele não sabia direito, mas se até ele conseguia... Ele falou, olha, eu sou uma anulação em tecnologia, mas se eu conseguir é super fácil. Eu acho que a gente tem que trazer essa temática à tona, né? E o quanto é fácil doar, e quem não precisa, né, Gabi, ser grandes quantidades. Se a gente se comprometer a doar um pouquinho... É R$ 10, começa R$ 10. Só precisa ser 10 para a gente poder pagar a taxa do cartão de crédito. A gente usa uma plataforma super assim, segura, que faz doação mensal. Pode ser também boleto bancário, ou pode ser o cartão de crédito, ou pode ser depósito em conta, óbvio. Mas eu vi até a Cris, desculpa, a Cris tá aqui ouvindo a gente. Cris, se você puder colocar os dados do Proteia, escreve aí para o pessoal, senão depois a gente também vai divulgar no Retrato Social, mas tem gente já perguntando, então se puder, Cris, se estiver ouvindo a gente ainda e puder colocar os dados, eu acho que toda ação é bem-vinda, né, Gabi? E é super fácil, 3 cliques e pronto. Pronto. E além disso, a gente tem as parcerias, que é muito importante, né? Então, é uma causa que sensibiliza. Porque que a gente tem que ser otimista, e a gente, para chegar lá, né? Então, a gente fala, nosso sonho grande é ter 1 milhão de brasileiros que nos deem R$ 10 por mês. Imagina quantas vidas a gente não ia conseguir salvar. Fala com o Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. Para isso, a gente tem que ficar conhecido. Então, isso. Eu peço, quem não pode doar, tudo bem, mas divulga a gente, né? Segue a gente no Instagram, faz um repost de alguma coisa legal no Facebook, porque as redes sociais têm um poder de proliferar, né? De nos fazer ficar conhecido muito grande, né? Sim. Então, mas a verdade é que a gente teve um ano muito bom, o ano passado, de arrecadação muito maior do que a gente esperava. A gente arrecadou 2,4 milhões de reais no ano passado. O nosso planejamento era de arrecadar menos de 1 milhão. E esse ano a gente estava... Aí você falou do Covid. A gente estava indo muito bem, veio o Covid. A gente tinha feito um planejamento de arrecadar mais 2,5 milhão esse ano, mas a gente provavelmente não vai chegar nesse número, acho que vai ser 1,5. Porque o Covid, obviamente, analisou muito. As empresas estão super voltadas para a pandemia, né? Enfim. Exato. E mas, se Deus quiser, a gente vai continuar. Esse ano, a gente está aumentando o número de mulheres tratadas, de 22, que a gente estava no início do ano, para 25 novos casos. A gente queria ir para 30 novos casos, mas a gente não vai conseguir por causa da arrecadação não ter sido tão alta como a gente imaginava, porque lembra, a gente tem que, no momento que a gente põe a mulher, a gente tem que levar por 11 meses, né? Então, mas enfim, mesmo assim a gente vai crescer um pouco o número de mulheres tratadas. No total de mulheres impactadas entre exames, consultas, diagnósticas, a gente vai ser um pouco menos do que o ano passado, mas isso é porque as mulheres, como eu falei, deixaram de ir. Né? Elas deixaram Fabi Fernandes está falando aqui que divulgar também é uma forma de apoiar, com certeza, né? A gente tem que divulgar para que o Instituto Protea seja cada vez mais conhecido. Sim, divulgar, compartilhar post é uma super forma também de ajudar. Né? Gabi, eu queria que você falasse assim, um pouquinho como é que é assim, a recepção. Né? Você falou um pouco, mas eu queria entender. A mulher recebe o diagnóstico. Sim. Imediatamente você já tem psicólogos lá para receber essa mulher, para ter uma primeira conversa. Eu acho a gente tem a equipe, obviamente, que está lá sempre, uma vez por semana, quando essas mulheres vêm do postinho, 2 vezes por semana, elas vêm quarta
do postinho para fazer essa consulta. Se a suspeita é assim, aquela coisa, a notícia, e a gente imediatamente dá a possibilidade, se ela quiser, de ter um acompanhamento psicológico. A gente tem, Cris, me corrija aí, mas eu acho que hoje são 9 psicólogas voluntárias do Proteia que estão atendendo pacientes. E, de novo, a gente encoraja elas de quererem fazer, nem todas querem. Tem um grupo de apoio, a Fabi, que é uma... falou, o grupo de apoio é maravilhoso. E o grupo de apoio conversa com elas, faz reuniões, e quem quiser ter um acompanhamento psicológico também pode ter. Isso é muito importante, né? Porque, obviamente, enfim, por mais que a pessoa seja forte, o próprio tratamento em si é um tratamento difícil, né? Que você vai perder o teu cabelo, você depois vai ter que fazer uma cirurgia que você vai tirar a tua mama inteira, um pedaço da tua mama. Então, você... Por isso que eu digo, se abrir para receber a solidariedade é muito importante. Perfeito. Como é que a gente pode influenciar mais e mais mulheres a expandir, a gente trazer essa consciência de falar? Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é uma forma de estimular essas mulheres, o teu depoimento de falar. Dividam essa dor, né? Não guarda só para você. Que mais que a gente pode fazer para estar estimulando essas mulheres a criar, não sei, grupos de apoio, a ver que às vezes você está sofrendo, mas a pessoa do teu vizinho do lado também está sofrendo igual, e que a gente pode, né, se fortalecer umas às outras. Então, eu acho que por isso que esse grupo de apoio é tão importante, porque no meu caso, eu tinha a minha irmã que já tinha tido. Então, obviamente, eu fui a primeira pessoa que eu conversei e eu já tinha visto essa experiência e tal. Mas hoje eu tenho muitas mulheres que eu nem conheço. Aliás, tem vários conselheiros do Proteia que eu conheci por causa da doença, com pessoas em comum, e com quem eu conversei, porque quando você tem um baque desse, e aí você consegue conversar com alguém que passou por isso, por mais que você diga, olha, cada caso é um caso, não necessariamente o que aconteceu comigo vai acontecer com você, mas muitas das coisas acontecem de forma, às vezes, parecida, talvez um pouquinho diferente, né? Então, você conversar com alguém que já passou por isso, e obviamente não é difícil achar, porque a realidade da sua doença... Todo mundo conhece alguém, né? Uma em 8 mulheres vão ter essa doença ao longo da vida. Essa é a estatística global. Está falando de 1 em 8, 12,5%. Então, todo mundo conhece alguém que teve. Então, é por isso que eu digo, quando alguém é diagnosticado, ponha em contato com alguém que teve para conversar. Né? Seja da Rede Proteia, as pacientes nossas de Santa Marcelina, as nossas conselheiras, quer dizer, a gente tem metade das nossas conselheiras tiveram a doença. Então, Não, você fala, mas para fazer parte, não necessariamente precisa ter tido para passar dessa experiência. Amanhã, depois, se você me convidar para fazer parte do Instituto, eu posso fazer, ou você tem que ter necessariamente passado pela doença para entender, né? Para ter o lugar de fala, que é muito fácil para mim falar de uma coisa que você não passei pela dor, né? Pelo desespero que deve ser receber um diagnóstico. A gente tem 13 conselheiras hoje, das 13, 6 tiveram a doença, e as outras 7 são totalmente a causa, né? Apaixonadas pela causa e querendo realmente ajudar e tal. Mas eu digo, para conversar com as pacientes, quando você teve a doença, você pode, né, se relacionar e você pode contar falar do seu ponto, né, da sua experiência. Agora, Gabi, o que mudou, hein? Eu sou caçula de 9 irmãos. Minha mãe fez 88 anos ontem. Então, eu sou do tempo também que eu ouvia a minha mãe falar aquela doença. Exato. Não se pronunciava a palavra câncer na minha casa. Então, assim, eu acho que também desmistificar um pouco a história da doença, né? Então, assim, eu acho que é um grande caminho de evolução. Eu tenho um histórico de câncer, não câncer de mama, mas eu tenho um histórico de câncer na família. Eu passei um pouco por essa dor, né? Essa experiência que eu acho que a gente não, né, não deseja para o pior inimigo, assim. Então, como é bom poder te ouvir primeiro, assim, te parabenizar
pela tua conquista, por você fazer da tua dor esse lugar que você se abre para poder ajudar tantas mulheres, né, que não teriam condições normalmente. Então, assim, te parabenizo mesmo aqui perante todo mundo, porque é uma honra te conhecer, quer dizer, não foi uma vez, foram duas, e você vem com essa força, com essa garra. Eu, assim, não sei se já está aberto o Instituto, mas eu adoraria poder conhecer, ou com todas as normas, ou a gente esperando passar um pouco essa loucura toda que a gente está vivendo. Quero ser uma pessoa assim mais próxima do Instituto. É uma causa também que, para mim, é muito difícil lidar com câncer, mas enfim, eu acho que chegou o meu momento. Assim, eu estou vendo aqui, a Cris colocou que são 9 terapeutas, colocou das ajudas e falou muito do Reiki. Eu sou mestre em Reiki, então, Olha, como eu estou me lançando, o meu mestre me desafiou a fazer iniciações no ano que vem. Então, do mesmo jeito que eu estou me jogando no abismo e vou criar uma aula, lógico, com toda a ajuda dele, o respaldo dele, para fazer iniciações ao Reiki, eu vou me lançar nesse abismo também de me jogar como enfrentar, sair da minha zona de conforto, porque eu tenho essa história com câncer e acho que, assim, te ouvindo, me vem também que a minha, não sei se a minha luz ou a minha força possa somar ao Instituto Proté. Então, você conte comigo como sua soldada para conhecer o com Instituto e para certeza. estar fazendo, assim, para fazer essa causa crescer, sabe? Do que eu Com puder certeza. ajudar, E a pode gente contar está comigo. sempre de braços abertos para realmente quem quer vir e ajudar e que a causa toca. Se você quiser Quero. virar uma voluntária do grupo de apoio, você está mais do que Eu não sei se eu convidada. tenho, eu não sei se eu tenho condições psicológicas, porque a minha história com câncer não é tão final feliz. Mas vamos lá, eu posso me lançar esse desafio. Assim, de repente eu vou aprendendo um pouco, porque eu tenho um projeto com idosos, né? O Instituto Velho Amigo. E eu lembro que uma vez eu conheci uma pessoa, ela falou: olha, eu quero muito trabalhar com idosos. Ela não conseguiu, Gabi, terminar a frase, porque ela começou a chorar e falar da avó dela. E eu falei, gente, meu amor, você tem que procurar outra causa. Ou você se fortalece para vir trabalhar com o idoso, porque não adianta ela ouvir história e começar a chorar. Então eu preciso estar muito forte para estar lá, mas eu quero estar próxima de você, eu quero poder ajudar de alguma forma. Então, quem sabe eu vou estar lá o ano que vem como voluntária. Eu acho que eu tenho que aprender Olha, muito até lá. todo mundo que quando a gente muitas vezes vai, quer dizer, obviamente o time do Proteia que toca a ONG, a Cris e a Nira, que é a coordenadora do projeto social, elas vão 2 vezes por semana lá no hospital, na hora que vem as pacientes das UBS e tal, e volta e meia eu vou, vem uma conselheira e tal. E eu vou te falar, você volta assim, com uma energia, porque assim, fazer o bem faz bem, né? Eu Então, sei. eu acho até que tem um lado assim. Claro, eu sei que esse negócio veio para mim, foi uma coisa divina. Hoje em dia eu falo, ainda bem que eu tive a segunda vez, porque se fosse só a primeira, talvez o Protein Você nem não ia teria ter sido pensado no Instituto. criado. Eu já queria fazer uma coisa, mas não veio a ideia, e, enfim. E hoje eu tenho um ladinho assim que eu falo, eu sei que está me fazendo bem, né? Virou meu propósito de vida e eu tenho certeza de todo mundo que é envolvido, você fica e a gente vai lá e realmente você vê, puxa vida, vale tudo que a gente está fazendo aqui para dar a chance de cura. A chance de cura que eu tive, que a minha irmã teve, né? Que as 6 conselheiras tiveram a chance de cura. Assim, eu não olho, não fico pensando, será que meu câncer vai voltar? Não fico pensando nisso. Eu nem tenho 5 anos ainda, mas para mim eu já estou curada, eu estou hoje curada, não tenho ele em mim. Né? E que fique muito claro a importância desse diagnóstico precoce, né? Exato. E falar sempre para todo mundo e não ter medo, né? Porque tem que enfrentar, né? É um desafio, claro, você tem a notícia, é um desafio. Você tem que enfrentar, e você tem que se enfrentar e fazer o melhor possível para você poder vencer o desafio, né? Então, é o que a gente tenta fazer, dar a chance de cura para todas as mulheres que têm esse diagnóstico. A gente começou, a gente está fazendo uma diferença desse tamanho, se Deus quiser, a gente vai fazer a diferença. Eu espero que daqui a
não sei nem quantos anos, mas que o Proteia não precisa nem existir, porque a gente conseguiu contribuir para que essa taxa de mortalidade vá de 25% para Que lindo. 5%. Né? Que gratidão em nome de todas as mulheres aí para você, para o Instituto Proteia. Olha, a Xênia Quirino escreveu aqui que o reiki é fundamental nesses cuidados paliativos, né? Então já sei como eu vou me voluntariar. Se você aceitar, eu vou lá o ano que vem e vou doar reiki para essas mulheres que estão recebendo o diagnóstico. Então, Pronto, já tá. achei minha vocação. Para mim, eu faço isso com muito prazer. Assim, eu descobri o reiki num momento muito importante da minha vida. Eu digo que para mim a minha vida é assim, antes do reiki e depois do reiki. Então, conhecendo assim, sabendo o que me fez tão bem, eu faço questão de poder ajudar essas mulheres. Xênia, vamos embora, vamos junto com o reiki e a gente vai estar lá no instituto podendo ajudar de alguma forma. Tá bom? Muito importante. Eu comecei a meditar também durante o meu tratamento. Eu nunca tinha meditado na vida. Só nunca rezar. tinha? Não, nunca tinha. E foi meu marido, no dia da minha primeira químio, você toma milhões de remédios e você fica para não ter efeito, né? E eles te tiram o sono. Aí o médico tinha me dado um remédio para dormir, mas eu tomei o remédio para dormir, 2 horas depois acordei e não conseguia dormir. Aí meu marido falou, Gabi, ele arranjou um programa de meditação, vamos começar a meditar. E eu comecei a meditar e aquilo ali foi nunca mais para tomar remédio para dormir. Demora até, não é que eu fiquei uma meditadora, digamos, profissional no primeiro dia, não, mas só aquela coisa. Isso requer tempo e prática. Então, eu sempre falo também, ó, se puder meditar, rezar é uma forma, né, de meditação, e fazer essas atividades complementares para te ajudar, né, nessa jornada, que é uma jornada difícil, que você vai ter os efeitos da química, mas depois passa, depois eu nem lembro. Nesses cuidados integrativos, né? Exato. Hoje, ontem eu li um artigo, aliás, uma campanha linda depois eu te mando para você ver, da Stella McCartney Foundation, fundação da Stella McCartney, que a mãe dela morreu, né, de câncer de mama, em 98, quer dizer, tem muito tempo isso. E ela fez uma campanha linda de Outubro Rosa, que foram 12 mulheres que ela escolheu, que passaram por isso, que escreveram 12 cartas escolher uma pessoa amada para escrever uma carta durante essa jornada. Assim, eu li ontem de manhã, que eu recebi de uma amiga também. Mas é uma carta ou para se corresponder durante esse período? Não entendi. Não, é uma carta que cada uma dessas 12 mulheres escolhidas escrevem para uma pessoa que elas queriam escrever durante o tratamento. Pode ser uma filha, pode ser uma mãe. Você está me falando isso, está me lembrando um pouco o Ho Oponopono. Você já ouviu falar? Não. Do Ho Oponopono, que é uma técnica de perdão que você escreve. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então, aí tem mil coisas, assim, né? Eu mil possibilidades. Uma coisa linda, linda. Cada carta completamente diferente. Eu imagino, eu quero ver. Mas cada uma mais linda, linda que a outra. Assim, realmente, eu já nem me lembro porque eu trouxe a Stella McCartney. Não, mas então eu vou te puxar uma próxima pergunta. Se a Gabriela Antice resolvesse escrever um livro, que nome que ele teria? A minha transformação, talvez, nome meio sem graça, mas a Proteia é exatamente isso. É uma flor. Quem escolheu esse nome foi a Cris, o Flacker, outra Cris que é conselheira publicitária. E ela também passou por isso. E ela, quando a gente queria um nome, ela falou, deixa que eu vou. Ela foi também, eu conheci ela por causa de uma outra amiga que também teve câncer. E ela escolheu essa flor, que é uma flor resistente da África do Sul, que significa, o nome vem do deus grego Proteus, que tinha o poder da metamorfose, da transformação. E ela é resistente, ela resiste a mudanças climáticas. Então, o simbolismo que a mulher que passa por isso tem que, 1, ser resistente, 2, se transforma para o melhor, né? Sem dúvida. E assim, hoje em dia eu falo que se eu tivesse que viver de novo, eu viveria tendo 2 vezes. Que se eu tivesse criado Proteia na primeira, até bastava uma, mas valeu ter a segunda para criar o Proteia.
E para quem não viu, corre lá na nossa página, no Retrato Social, é a foto da Gabi que a gente postou, né? Com a Flor, com a Proteia, né? A gente escolheu, nossa equipe da Casa Salô escolheu super bem uma foto que estava linda a sua com essa. A gente falou, essa, tá linda essa fotografia. Né, para mostrar essa resiliência, essa força, essa garra. E você falou do nome do livro. E que história contaria da personagem principal esse livro? Eu acho que eu tenho uma história que até me emociona, mas foi quando eu tive meu diagnóstico. Eu tinha feito o exame de rotina e aí eu ia visitar meu filho, que tinha acabado de ir para a faculdade nos Estados Unidos 3 dias depois. Aliás, a minha irmã vinha comigo, até já estava marcado isso, porque o meu marido não ia poder vir, e era o fim de semana para apresentar a faculdade que ele estava para os pais, que os pais iam visitar o filho. Ele tinha Você recebeu o diagnóstico, desculpa, 3 dias antes disso? 3 dias antes de ir para os Estados Unidos, para Boston. E aí, quando eu estava no consultório com a minha irmã, que o médico chamou, né? E ele falou, olha, isso aqui, você está aqui com tumor, ele parece ser maligno, mas vamos fazer a biópsia para você ter a certeza. Só que o resultado da biópsia só ia vir em 3 dias. E eu ia viajar, eu e minha irmã, no dia seguinte para Boston. E aí ele falou, olha, você mesmo, se for maligno, você já tem o exemplo da tua irmã, vai dar tudo certo e tal. Na hora, veio aquele negócio, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, mas doutor Silvio, eu estou indo ver meu filho amanhã, você acha melhor eu desmarcar? Ele falou, olha, se você está com a cabeça de ir, você vai, porque eu só vou te confirmar na sexta-feira, você vai estar lá, se for, você volta, porque eu ainda ia trabalhar, ia ficar a trabalho uma semana lá. Aí eu virei para minha irmã e falei, vamos, eu falei, o que adianta eu ficar aqui? Assim, já pode ser, se for, eu vou lidar, enfrentar com isso, se não for, maravilha, eu vou estar lá. Aí eu fui, e com a minha irmã, cheguei lá, ele ligou na sexta-feira e falou, olha, Gabi, é maligno, no telefone, eu estava com ela. E aí, na hora, eu estava no meio desse evento, né, na faculdade do meu filho, e no meio eu falei, foi o único, acho que eu falei, não posso morrer. Eu tenho que estar aqui daqui a 4 anos para ver ele se formar, né? Fico até emocionada quando eu penso nisso. E aí, enfim, eu falei, eu tenho que estar aqui daqui a 4 anos, eu não posso morrer. Eu vou estar aqui. E aí dali foi só notícia boa, porque aí eu voltei, eu fiz o coisa, eu descobri que era uma doença, tudo bem, tinha que passar por tudo, mas eu tinha uma chance de fato estar lá 4 anos depois, que foi o ano passado, né? Então, essa para mim é a história que ficou assim dentro de mim, e que foi... Você tem que ver o lado bom, né? Quer dizer, eu falei, aquilo me deu força, né? Eu acho que filho dá muito força também, a família inteira, mas minha irmã também, quando ela foi diagnosticada, ela tinha filho de 1 ano e meio e 6 meses. Ela estava amamentando o filho de 6 meses. Nossa! E ela falou, aqueles meus filhos foram a minha força, que me deram força para eu poder enfrentar tudo e pensar no positivo. Não adianta. Por que eu vou pensar? Eu não vou pensar que eu vou morrer. Eu vou pensar que eu vou vencer isso aqui. Isso aqui eu vou vencer, eu vou fazer tudo que é possível. Nossa, você me falando isso, eu fico pensando um pouco nessas mulheres que, sei, talvez que se achem ou que não queiram dar trabalho para familiar, porque assim, a coisa que me vem na cabeça quando você não quer dividir é para não dar trabalho para quem está cuidando, ou para o marido, ou para filho. E como deve ser dolorido, né? Você passar por tudo isso sozinha, deve ser um baque muito Não difícil. Muito difícil. Você precisa você precisa de ajuda, né? De solidariedade, de apoio. O apoio é fundamental. Assim, eu acho que os filhos, por exemplo, quando eu fui primeiro diagnosticada, meus filhos eram já, esse tinha 18, o outro tinha 15 e o outro 13. E foi mais duro, obviamente, foi duro em todos, é óbvio, mas isso eu só descobri depois, até tem pouco tempo isso, que os dois do meio e o menor falaram que quando eu contei para eles, porque esse de 18 foi o primeiro que soube, porque eu estava lá. Você estava lá com ele. E daí como é que você fez para contar para os outros dois? Quando eu voltei, eu contei para os outros dois, e eles,
há pouco tempo atrás, um ano atrás, tal, os dois me contaram que eles vieram me abraçar e tal, mas que os dois choraram sozinhos, porque eles não queriam chorar na minha frente, né? Mas que eles choraram sozinhos naquele dia, quando eles foram dormir, né? Imagino. Mas aí depois também eles me falaram que como eles viram que eu estava bem, que eu estava enfrentando a doença, que eu estava, sabe, eu estava realmente enfrentando a doença e positiva, que foi muito mais fácil para eles lidarem com a situação, né? Sem dúvida, eu acho que eles te vendo com essa força, isso passa para quem está do lado, né? Para o teu marido, Exato. você falou, para eles, com certeza, fica uma grande lição aí para todo mundo. Vem uma força divina, isso eu não sei de onde que vem. Vem uma força divina? Vem uma força, assim, divina. Eu acho que vem uma força, assim, pelo menos comigo e muitas outras pessoas que passaram por isso. Você é católica? Sou. Então, você já tinha isso um pouco em você? Já, mas vem uma coisa assim que eu acho que não precisa ser católico para vir. Acho que vem. Não, mas é porque às vezes eu fico pensando assim, a minha mãe tem, assim, a gente é católico, enfim, depois da morte dos meus irmãos eu acabei. Hoje em dia eu sou uma pessoa que eu acredito em tudo, assim, eu sou zero descrente, eu acredito em muita coisa. Eu acho que o catolicismo, a igreja tem muito essa coisa de colocar nomes, então é pecado, não é pecado, é Deus, é diabo. Eu acho que é tudo igual, a gente só nomeia diferente. E eu tenho, enfim, uma pessoa conhecida, um amigo que ele é completamente descrente de qualquer coisa. E ele é mais velho, e ele teve um enfisema. E às vezes eu falo, será que nesse momento que a coisa aperta, será que, porque assim, imagina, assim, eu respeito tudo isso, mas você não ter a quem recorrer, né? Então eu acho que num momento desse, assim, é tão importante você ter, independente de religião, você se ligar com qualquer coisa que seja, com qualquer divino, ou energia, o que quer que seja, porque eu tenho certeza que essa força vem, e essa força vem através desse momento que você falou, de aquietamento, onde você consegue parar e ouvir a voz que está aqui dentro, né? Eu acho que o Deus ou o divino, o que quer que seja, essa força superior dá essa força, mas a gente só vai conseguir ouvir a hora que a gente silenciar e se conectar com o coração, porque senão a gente fica essa turbulência, né? E não para escutar as respostas que estão dentro da gente, assim, eu não tenho a menor dúvida quanto a Para isso. mim, assim, essa coisa de Deus e a fé. Eu vou contar outra história também. Por favor. Eu tive esse diagnóstico, eu falei, na sexta, e voltei segunda de manhã, eu estava aqui e fui fazer o exame para ver onde é que estava, se estava só na mama, se não estava em outro lugar e tal. E aí, quando acabou o exame, às 4h30 da tarde, eu estava no hospital, o médico ligou e falou, olha, está só na mama, localizado, podemos já a primeira comemoração. Aí eu falei, mas aí que eu chorei, eu estava segurando meu choro todo esse tempo, chorei e tal, e falei, vou agradecer, e fui para a missa. Cheguei na missa às 5 da tarde, eu me lembro até hoje, 26 de outubro de 2015. Olha. Eu cheguei na missa e fui ler o Evangelho. O Evangelho era a história de uma mulher doente que Jesus cura. Naquele dia, 26 de outubro de 2015. Quer dizer, assim, por isso que eu digo, se você quer procurar o lado bom, os sinais estão aí, né? Os sinais estão aí, acreditar. O tempo inteiro. Não pode cair no buraco, não pode ficar deprimida. Porque aí você vai, assim, você precisa dessa força, você tem que procurar, se está triste, claro, procura ajuda, seja psicólogo, seja um antidepressivo se precisar. E eu acho que acolher também, né, Gabi? Acolher esse momento de dor, saber se acolher e se respeitar, no sentido de falar assim, tá tudo certo você ter uma crise de choro, ou tá tudo certo você passar por isso, ter medo, tudo bem, né? Tudo bem, exatamente. Mas essa força vem, uma força divina que vem. Que lindo, Gabi, que delícia assim, te ouvir, eu ia falar que prazer, mas não é um prazer, mas se você, assim, vou usar um pouco as tuas palavras, que graças à tua o segundo aparecimento do seu câncer, você criou um instituto, então, de novo, eu só honro a tua história,
em nome de muitas mulheres que estão ouvindo a gente vai deixar essa live gravada para quem quiser ouvir. E que prazer, assim, te conhecer. Eu quero sim te conhecer pessoalmente. Eu faço questão de ir ao Instituto. Vou combinar com a Cris aqui de poder fazer uma visita. A gente está chegando no final aí da nossa live, faltam uns minutinhos. Queria pedir para você deixar uma palavra para as pessoas que estão ouvindo. O que você gostaria de passar nesse momento para tantas mulheres que passam por isso, ou que têm conhecidas que passam por isso. Vou deixar a palavra com você. Então, primeiro, obviamente, queria te agradecer, Regininha, essa oportunidade. Com certeza a gente vai se conhecer e você vai vir nos visitar, vai visitar o hospital, se Deus quiser. O ano que vem você já pode ajudar as pacientes. Então, enfim, é o início de um relacionamento muito bom e de muito longo prazo. A mensagem que eu queria deixar para todo mundo é que, se por acaso isso acontecer com alguém, não desespere, quer dizer, isso. Olhe, pense positivo, enfrente o desafio, que a tua chance de ficar boa é muito alta, né? E que você vai virar uma pessoa melhor, mais feliz. Assim, hoje em dia, as pessoas às vezes falam, tô chateada com aquilo, com aquilo. A única coisa que importa é a saúde, tá certo? Então, assim, você passa a olhar a vida com outros olhos, você se transforma. Então, eu digo, hoje eu não lembro das coisas ruins, eu nem lembro dos efeitos da quimioterapia, eu só lembro das coisas boas, mesmo durante o tratamento. Então, não desespere e pense no lado bom, enfrente o desafio, que vai dar tudo certo. Que lindo é isso, né? Gratidão pelo teu tempo. E a gente vai terminando por aqui. De novo, a gente vai deixar essa live gravada para todo mundo que quiser assistir, se inspirar com você. Você é uma guerreira. E estaremos lá o ano que vem, doando reiki para as pacientes, estando mais pertinho do Instituto. Faço questão. Bom. Muito obrigada, Gabi. Um beijo. Obrigada. Um beijo para você. Cris, obrigada pela ponte aí poderosa do Retrato Social com o Instituto Proteia. E agora a gente está juntos, né? Como diz o Edu Lira, estamos juntas, firmes e fortes. Obrigada pelo teu exemplo, viu, Gabi? Parabéns pela tua garra, pela tua força. E a gente vai estar mais próxima, se Deus quiser. Obrigado, muito obrigado. Um beijo. Beijo. Tchau.